E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Podeis assim. Amém. Interessante que o texto começa dizendo o seguinte: filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. E eu percebi nesse texto que Deus não fala com ninguém que está sentado, deitado. E eu estava assim, espiritualmente deitado. E o Senhor falou comigo: põe-se de pé, porque eu quero falar com você. Então, interessante que a primeira palavra é pedindo para que nós nos coloquemos em pé. Então, quando Deus nos olha, Ele não nos olha como uma pessoa caída, né? Ele nos olha como um vencedor. Por isso que Ele fala: põe-te de pé. E Deus vai falar com você quando você ficar de pé. O que tem feito na tua vida que tem deixado você caído, arrasado, desanimado, frio? Talvez você não consiga fazer as coisas que você queria. Talvez você não consiga alcançar os sonhos que você tem. E muitos aqui talvez tenham até desistido de alguns sonhos pelo caminho, porque não teve força para se colocar em pé. E essa noite o Senhor te trouxe aqui para falar isso para você. Põe-te de pé. E o texto segue dizendo o seguinte, no segundo versículo, diz assim: então, presta atenção, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olha, primeiro o Senhor manda me colocar de pé, e depois o Espírito Santo me coloca de pé. Eu entendo que no primeiro versículo as minhas forças não são suficientes para ficar de pé. Então a palavra diz, o texto diz aqui no versículo 2 o seguinte: então entrou em mim o Espírito Santo e me pôs de pé. Nós só conseguimos ficar em pé através da presença do Espírito Santo. Com nossas próprias forças nós não vamos a lugar nenhum. E se formos a algum lugar, nós vamos parar pelo caminho. É, Jesus. Você está entendendo isso? Aleluia. Amém? E disse-me mais, versículo 3: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Nós estamos vivendo um momento nesta igreja de uma mudança. E eu sei que tudo que é novo assusta. Tudo que é novo assusta. Toda mudança, ela gera um medo. Porque mudança gera risco. Mas a gente nunca vai saber se vamos conseguir vencer ou não, se a gente não arriscar. E essa palavra diz que o Senhor está nos enviando. Mas o que é esse enviar para você? Eu sei o que é esse enviar para mim. E você sabe? Eu falei hoje para o grupo de liderança aqui, do grupo de líderes. Nós tivemos um estudo lindo, maravilhoso com a pastora Dilsa, a respeito de oração e jejum. E eu falei para eles o seguinte: que o principal ministério de Jesus Cristo nessa terra foi nos preparar, gerar em nós a condição de gerar outras pessoas. Nós viemos aqui, presta atenção, querido, especificamente para isso. Se você não faz isso, você não está dentro da visão do Espírito Santo de Deus. Você precisa gerar vidas. O Senhor não te ergueu de onde Ele te ergueu, não te levantou de onde você estava, simplesmente para você vir aqui à noite, sentar nesse banco, assistir o culto e ir embora para casa. Não. Existe uma alegria maior, uma disposição muito maior no coração de Deus em relação a mim e a você, que é gerar vida. Mas olha, o Senhor te põe de pé, o Senhor te envia.
e o Senhor vai junto com você. Amém? Ele é um Deus que pode tudo. Então eu gostaria de colocar isso no seu coração hoje. Você vai para casa pensando sobre isso. Nós vamos daqui a pouco participar na mesa do Senhor. E é algo que nos faz lembrar a cruz, né? Que hoje está vazia, mas nos faz lembrar a cruz. E eu quero que essa palavra fique no teu coração, que você vá para casa e leve ela. No sentido, o que eu fiz até hoje aqui? Olha, se um de nós gerar uma vida num mês, nós teremos aqui em 30 dias o dobro de vocês. Uma em um mês. O que é isso para um filho de Deus? É simples. É que muitas vezes a gente ainda está deitado, a gente ainda não se colocou de pé, a gente não consegue fazer. Então você precisa ouvir a voz de Deus essa noite e se colocar em pé e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Nós precisamos estar dentro daquilo que Deus, do propósito que Deus nos criou. Ele te criou para isso. É isso. Existe hoje dentro da igreja muitos atrativos, principalmente dentro das nossas necessidades. Existem homens que usam a nossa necessidade para gerar conforto próprio, benefícios próprios, dentro da necessidade do homem. Só que nós temos que buscar dentro, nas nossas condições, daquilo que nós precisamos, nós temos que buscar no Senhor, não é em homens. Eu não quero aqui uma igreja inchada, cheia de pessoas vazias. Nós temos que gerar pessoas como vocês, líderes, pessoas que têm visão. Você já percebeu que muita coisa mudou, mas você precisa mudar. Esse desânimo, essas coisas que às vezes vêm na nossa vida, como veio uma vez em mim, isso aí justamente é uma referência do mal em relação à nossa vida, para que a gente seja freado, que a gente não possa fazer a vontade de Deus. Por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus acredita muito em você, mas eu vou dizer, o diabo acredita também, sabia? Ele acredita tanto em você que ele quer te frear. Ele sabe o teu potencial. Se ele não parar você, ele está lascado. E ele quer te parar. Então essa noite, preste atenção nessa palavra de Ezequiel. Põe-te de pé. O Senhor quer falar com você. Põe-te de pé. Fica na posição. Fica na brecha. Procure buscar a presença do Senhor e falar: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero mudar isso. Esse desânimo, essa falta de disposição, às vezes até de vir à igreja, isso quer te frear, querido. Viu, minha irmã? Isso quer te parar, não deixa. Põe-te de pé, lembra dessa palavra. É o Senhor que está falando. O Senhor falou para o profeta, está aqui logo no capítulo 2, e diz o seguinte: aqueles que se rebelaram contra você, ele e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Ou seja, a palavra de Deus, ela é atual, é para hoje. Foi falada para o profeta, mas ela está gerando vida até hoje. Eu tenho visto homens e mulheres que estão acreditando nisso, estão crescendo. Você quer vitória? Põe-te de pé. Você quer ver resultados? Põe-te de pé. Coloca na posição. Não deixe o diabo brincar com você. Você é uma pessoa tão especial. A gente costumava dizer lá na igreja, de onde eu vim, que nós nos tornamos especial na hora de entrar no ovário. A gente vence uma batalha de milhões. Você venceu uma batalha de milhões e você conseguiu chegar lá primeiro. Então, já que você foi gerado, você está aqui, então faça a vontade de Deus. O Senhor quer encher a tua vida de vitória, querido. O Senhor está com as mãos cheias para derramar sobre a tua vida. E a única pessoa que tem impedido de acontecer isso é você. Porque você não tem deixado, não tem permitido. Porque segundo a palavra, tem que ser assim, dessa forma. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Você tem que se colocar de pé, porque Ele quer falar com você. Amém? Eu não vou me prolongar, porque hoje nós temos ceia, mas eu quero que você guarde isso no teu coração. Eu quero que você guarde isso.
Eu falo para você, querido, porque eu quero mexer com o teu caráter mesmo. Glória a Deus. Eu quero mexer. O Senhor tem incomodado meu coração em relação a isso, a caráter. E se a gente não for confrontado, nunca a gente vai mudar. Muda aqui, ó.